Meus amigos, reapareceu o meu livro, estava esgotado, assim dizia o mestre, que é o terceiro volume daquela série Sabedoria do Evangelho. É o terceiro volume. Infelizmente não consta no frontispício. Então vocês têm que acrescentar que o terceiro volume desta série, a Sabedoria do Evangelho. O primeiro volume é a Filosofia Cósmica do Evangelho, o segundo volume é Sermão da Montanha, o terceiro volume é este aqui, e o quarto é Triunfo da Vida sobre a Morte, que vai ainda reaparecer este ano. Mas esse quarto volume está completamente modificado. Não ficou nada senão só o título. Nenhuma página ficou. Eu tive que reescrever tudo de novo, porque eu não acredito muito em mim mesmo. Então, por muito tempo não, só por algum tempo. Então, eu tive que reescrever o quarto volume completamente, do princípio até o fim, para dizer a última semana da vida de Jesus, desde o Domingo de Ramos até a Ascensão. E lá eu tive que focalizar o porquê do sofrimento e da morte dele, que nas teologias vem com muitas esquisitices aí, morreu por causa dos nossos pecados, etc. Apesar disso, continuamos pecadores, etc. Nada disso é verdade. Morreu pela sua própria evolução e autorrealização. Isso eu focalizo naquele livro. Bem, esse aqui está às vossas ordens, já está aí. É o terceiro volume. Agora vamos continuar a nossa filosofia. Vimos na última aula que a filosofia antiga da Grécia culminou gloriosamente com os estoicos, com o mestre Zenon e seus discípulos. Chegaram à conclusão, 24 séculos antes da nossa era, 4 séculos antes da era cristã, eles chegaram a uma conclusão gloriosa. Na vida humana há uma coisa muito mais importante do que todos os fatos: o valor. O valor do sujeito valoriza a vida humana. Os fatos podem ser descobertos, mas os fatos não valorizam a vida humana. Somente o valor criado por nós, pelo nosso eu, este valoriza a nossa vida humana. A isto chegaram os filósofos gregos 4 séculos antes de Cristo. Uma grande descoberta que muitos não descobriram até hoje. Muitos ainda não sabem que o que valoriza a nossa vida realmente não são os fatos, as circunstâncias, os objetos. Não é o nosso ter ou não ter. Não é o ter de Epicuro, nem o não ter de Diógenes. É o ser. O ser é dos estoicos. Os estoicos descobriram que pelo ser, pela consciência do ser, o homem valoriza a sua vida. Valoriza até os fatos. Porque, como eu costumo representar o ter pelo zero e o ser pelo um, podemos dizer assim: isso é o ter, são 3 teres. Isso é o ser. Mas se eu colocar os zeros atrás do 1, temos isto. Agora aqui não tem mais nenhum zero. Aqui não tem zero. Isso é 10. Isso é 100. Isso é 1000. É bem... A matemática ilustra muito bem essa filosofia. O ter ou o não ter são os zeros. Isto é que é o ser. Se eu ponho o ser diante dos zeros do meu ter, então eu valorizo até o ter. Isto é filosofia integral. Isto é filosofia de Epicuro. Isto é filosofia de Diógenes. Mas isto é filosofia dos estoicos. Eu posso associar o meu ser aos meus teres. Eu não preciso jogar fora o ter, mas eu posso valorizar os zeros pelo ser. Isto eles descobriram através do grande mestre Zenon
4 séculos antes da era cristã. E os neoplatônicos, que são os últimos representantes da filosofia grega, os neoplatônicos de Alexandria, no fim do Antigo Testamento e princípio do cristianismo, eles viveram. Eram 3: Filo, o judeu; Plotino, o pagão; e Orígenes, o cristão. Esses 3 neoplatônicos de Alexandria continuaram no mesmo setor, na mesma ideia de Zenon, que a nossa vida humana pode ser integral se conseguirmos conscientizar o valor do nosso ser. Conscientizar o valor do nosso ser, nosso eu. E associando a consciência do valor do nosso eu a todos os fatos do nosso ego. Então toda a nossa vida será valorizada. Isto é um grande avanço da filosofia grega. Hoje, no fim do século, no fim do 2º milênio depois da era cristã, estamos quase no fim do 2º milênio, grandes pensadores estão reafirmando a mesma ideia. Sobretudo Einstein e Viktor Frankl, do que já falei e ainda vou falar. Einstein afirma: do mundo dos fatos não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Os valores vêm de outra região. Quer dizer, os fatos são o ter do nosso ego. Mas isto não valoriza a nossa vida. A nossa vida só pode ser valorizada por um valor que é independente dos fatos. Os fatos não podem produzir o valor, mas o valor pode valorizar os fatos. Isto aqui. Os fatos não podem produzir isto, mas isto pode valorizar os fatos. Einstein reafirma exatamente isto nos seus livros. Viktor Frankl, o grande médico vienense, ainda vivo, que vai fazer conferências aqui em abril, como consta, lá num grupo de psicólogos na Avenida Rebouça. Infelizmente, não me consta que tenha sido convidado pela Universidade de São Paulo. Viktor Frankl falou em dezenas de universidades da Europa. Falou em grandes redes de televisão. Falou em dezenas de universidades dos Estados Unidos. Em grandes redes de televisão. Aqui, não sei porque estamos com esse atraso da cultura, aqui parece que ninguém o convidou para falar na Universidade de São Paulo. Parece que ninguém mobilizou uma rede de televisão para ele. Se fosse Pelé, já teria mobilizado, mas é apenas o Viktor Frankl. Einstein também não teria sido convidado. Bem, nós infelizmente estamos aí na escola primária da cultura. Não ultrapassamos a escola primária. Bem, ele vai falar, parece por aí. Em algum clube escondido lá, de psicólogos lá na avenida. Bem, eu tenho os livros dele. Eu vou me referir um pouco à filosofia dele. Ele é um médico, um grande médico, mas não um médico que procura curar as doenças físicas por meios físicos, nem sequer por meios mentais. Geralmente os médicos curam os males físicos por meio de remédios físicos, que é o primeiro grau da medicina. Alguns já sabem curar os males físicos por meios mentais. Dá certo, em certos casos dá certo. Mas Viktor Frankl não está nesse caso. Ele descobriu que se podem curar os males humanos, sobretudo os males neuróticos, porque as neuroses são os piores males de que nós sofremos. A neurose é uma criação do nosso ego. Neuroses são criações do nosso ego mental e do nosso ego emocional.
quando o nosso ego mental e emocional não funciona direito, somos neuróticos. Enchemos de males a nossa vida, criados por nós mesmos. Criados pelo nosso ego mental e emocional. Então, estamos na neurose. Então, Viktor Frankl escreve um livro maravilhoso, este aqui, Teoria e Terapia das Neuroses. Este é um principal livro dele como médico. Teoria, definindo o que são neuroses, e terapia, como é que se curam as neuroses, mas ele não aconselha a cura por remédio material, também não aconselha a cura por remédio mental, nem emocional. Como é que ele quer curar neuroses? E está curando. Há decênios ele está curando neuroses. Pela logoterapia. Este é o livro da logoterapia dele. O que quer dizer logoterapia? Terapia é cura. Logos, palavra grega. Terapia também é palavra grega. A cura pelo logos. O logos é o nosso eu. É o nosso Cristo interno. É Deus em nós. Isso é o logos. Ele não usa esta palavra Cristo interno, mas usa somente a palavra grega misteriosa, porque os médicos só falam grego. Então, ele diz que isto é logoterapia. Terapia cura pelo logos. Quer dizer, ele não despreza as outras terapias, a terapia material, ele aceita. Também aceita a psicoterapia. Também faz parte das terapias. Psicoterapia é mental. A cura pela mente é uma psicoterapia. Joel Goldsmith publicou um livro, A Arte de Curar pelo Espírito, que todos deviam ler. Está por aí, traduzido em inglês. A Arte de Curar pelo Espírito. O que Joel Goldsmith diz é exatamente o mesmo que Viktor Frankl diz. Mas Joel Goldsmith é um negociante, não é médico. Mas teve grandes experiências de que a gente pode curar, sobretudo, doenças mentais e doenças emocionais, neuroses, pelo poder do Espírito. E Joel Frankl fez durante 30 longos anos da sua vida. Ele é norte-americano. Descobriu isso na capital do Havaí, que é Honolulu. Descobriu e praticou por 30 longos anos a cura pelo Espírito. A cura pelo Logos. Ele não usa a palavra Logos, como é negociante, os negociantes não falam grego, mas os médicos só falam grego. Então, temos uma perfeita identidade entre Joel Goldsmith, no seu livro A Cura pelo Espírito, em que ele traz todo o resultado das suas experiências de 30 longos anos, e Viktor Frankl, que é presidente da Policlínica Neurológica da Universidade de Viena. Leciona na mesma cátedra em que um século atrás lecionava Sigmund Freud, mas num sentido completamente diferente. Freud só entendia a cura do ego pelo ego. Não há cura do ego pelo ego. Há remoção de sintomas e paliativos. De ego para ego, há remoção de sintomas dolorosos, mas não há cura. Freud não entendia nada de logoterapia, entendia só de terapia mental e de terapia emocional. Vamos fazer uma comparação. Alguém quer mover uma turbina e vai ligar as águas de um lago para a sua turbina. A turbina não vai funcionar. Por que não? Porque está no mesmo nível do lago.
de nível para nível, de horizontal para horizontal, não há força. Mas se ele descobrisse uma cachoeira lá em cima, cujas águas caíssem verticalmente sobre a turbina havia de funcionar. De ego para ego, é de horizontal para horizontal. Não há desnível entre o ego doente e o ego curador. Por isso não pode haver cura. Matematicamente certo. Vocês não podem curar o seu ego pelo próprio ego, nem pelo ego dos outros. Isso é psicoterapia. Psicoterapia não é cura verdadeira. Pode remover sintomas dolorosos temporariamente, mas não pode curar realmente. Viktor Frankl não se serve das águas de um lago para mover a turbina da sua vida, porque isso não funciona, não tem desnível. Ele descobriu uma cachoeira lá nas alturas do Logos e canaliza as águas de uma cachoeira verticalmente sobre a turbina dos males da sua vida. E ela funciona. Isso se chama logoterapia. Neste livro, que é original alemão, há muitíssimos casos de curas de logoterapia. E eu reproduzi um destes casos no meu livro, desse aqui, Entre Dois Mundos, na última edição. Aqui no capítulo Frustração Existencial e Realização Existencial, tem um caso clássico de logoterapia. Eu vou ler daqui a pouco. O que é Viktor Frankl entende por logoterapia? A cura do nosso ego pelo eu. A cura do nosso ego mental pelo nosso eu racional ou espiritual. Isto é logoterapia. Porque a palavra logos em grego quer dizer o nosso eu. O logos está em nós, o logos está em todo o mundo, mas também está em nós e somos nosso eu. Então, Viktor Frankl conta o caso de uma senhora. Ele recebeu uma carta de uma senhora queixando-se da frustração da sua vida. Mas o marido era a causa dessa frustração, como ela pensava. Depois ela descobriu que o marido não era o motivo da frustração, ela era a mesma. Mas ela vivia numa neurose, porque o marido não ligava, não dava importância a ela, ia sozinho no seu carro, nem a convidava para passar, então ela se sentiu frustrada. Completamente frustrada como mulher. Escreveu uma carta a Viktor Frankl. Viktor Frankl leu a carta e a convidou para uma visita a Viena. Ela foi a Viena, esteve lá diversas semanas em tratamento de logoterapia. Infelizmente, o médico não descreve como é que ele faz a logoterapia. Mas depois de algumas semanas, aquela senhora voltou e escreve uma segunda carta ao mesmo médico. Estão aqui as duas cartas. Vocês comparem as duas cartas. A primeira carta, de completa frustração existencial. A segunda carta, uma gloriosa realização existencial. Veja a diferença entre frustração existencial e realização existencial. Escritos pela mesma pessoa, porque no meio das duas cartas, o grande médico fez o tratamento de logoterapia com ela. Então as duas cartas estão registradas com o número e tudo, estou aqui o número, na Policlínica Neurológica da Universidade de Viena, com o número tal e tal. Quer dizer que quem for a Viena pode procurar esses números e pode ler em alemão
como está aqui nesse livro, o que aquela senhora escreveu e tirar as suas conclusões. Por isso eu vou ler essas duas cartas de Dona Marion. Ela se chama Marion. Ele não pode dar o nome completo, é claro, são cartas particulares. Ele dá somente um nome e dá os números do registro em que está perpetuada essa carta. Então eu vou ler o que a senhora escreveu ao médico antes do tratamento de logoterapia. Ela escreve assim. Parece que muitos estão no mesmo caso. É bom ouvir. Isso está no livro Logoterapia, a Teoria das Neuroses, página 120, está aqui. Eu traduzi e está aqui a minha tradução. Aquela senhora escreve ao médico: meu marido saiu no seu carro. Ele sozinho, não convidou ela, claro. Meu marido saiu no seu carro como faz todas as noites. Eu, a bem dizer, tenho pena dele. Ele precisa dessa farra. Ele precisa dessa farra. Agora que o serviço dele é mais leve e ele está livre às 5 horas da tarde, o desassossego o impele para fora de casa. Muitos estão no mesmo caso. Temos um belo apartamento com rádio. Naquele tempo ainda não tinha televisão, parece. Temos um belo apartamento com rádio, mas não temos nada a comunicar um ao outro. É triste um casal assim. Não temos nada que comunicar um ao outro, mas não temos nada que comunicar um ao outro. E agora que tudo acabou em rotina velha, estou diante de um grande vácuo. Ele se sente num vácuo por causa dele. Ela pensa que é por causa dele. Livros não interessam a meu marido, a não ser romances criminais e aventureiros. Mas essas coisas a gente vê melhor no cinema, o que nos dispensa da leitura. E durante o programa de rádio a gente dorme. Continua a carta. Não estou com vontade de bancar a mulher incompreendida para me tornar interessante. Muitos gostam de se tornar interessante, lamentando as suas tragédias, mas ela não quer. Eu não quero bancar a mulher incompreendida para me tornar interessante. Isto ela escreveu ao Dr. Viktor Frankl antes do tratamento de logoterapia. E ele a convidou para um tratamento de logoterapia na Universidade de Viena. Algumas semanas depois, quando ela tinha voltado para casa, ela escreve a seguinte carta ao mesmo médico. Veja que diferença de carta que veio agora. Estou de perfeita saúde, ela começa. Encontrei-me a mim mesma. Esta frase é a mais importante de todas. Encontrei-me a mim mesma. Em alemão, ich habe mich selbst gefunden. Ich habe mich selbst gefunden. Eu me encontrei a mim mesma. Aqui está toda a razão porque ela era infeliz. Não se tinha encontrado. Ela tinha encontrado o seu ego neurótico, mas não tinha encontrado o seu eu central. Agora, na segunda carta, ela diz jubilosamente: encontrei-me a mim mesmo. A circunstância não me pode fazer infeliz. As circunstâncias me podem fazer sofrer. Mas sofrimento não quer dizer infelicidade. Mas o ego não distingue entre sofrimento que vem das circunstâncias ou de outras pessoas e felicidade ou infelicidade.
Então ela atribuía toda a sua infelicidade ao marido, que toda tarde sai com o seu carro, vai ao clube, vai às farras e volta a altas horas da noite. Ela fica sozinha em casa, no seu vácuo, a sua vacuidade, como ele diz, e por isso se sentia infeliz. Toda a culpa era de alguém, menos dela, porque não se tinha encontrado. Ela não se tinha encontrado. Ela disse. Depois ela fez esse tratamento de logoterapia, o que deve ter sido uma espécie de meditação prolongada, uma espécie de retiro espiritual qualquer. Eu não disse o que foi. O certo é que esse médico deve ser um grande filósofo, um grande iniciado, um grande realizado, porque para poder conduzir uma das suas clientes da frustração para a realização, da ilusão do ego para a verdade do eu, é preciso ter muita experiência, não só na clínica material e mental, mas numa espécie de clínica espiritual, que ele mesmo deve ter passado por essas experiências. E as circunstâncias nos fazem sofrer ou gozar. Todas as circunstâncias da natureza ou da sociedade humana nos podem fazer sofrer e nos podem fazer gozar. E nós confundimos este sofrimento com infelicidade. E também confundimos o gozo com felicidade. É a eterna confusão que nós fazemos. Mas quando alguém chega finalmente a se encontrar no seu centro, não nas periferias do ego, onde estão as neuroses, mas no centro do eu, onde está a verdade, então as circunstâncias geralmente não mudam. Aqui na carta dela não consta que o marido se tenha melhorado. Provavelmente ele continua nas mesmas farras de cada dia, né? E não levando consigo no carro. Não diz nada disso. Não interessa mais. Meu marido pode continuar a fazer o que quiser. Eu tenho pena dele. Ele precisa dessas farras. Mas ela não se sentiu mais infeliz depois disso. Estou segura, encontrei-me a mim mesmo. Esta é a grande mudança. O encontro no seu centro e não só nas suas periferias. Todo mundo se encontra nas periferias do ego. Poucos se encontram no centro do seu eu. Isso se chama hoje em dia autoconhecimento. É claro que ela passou pelo autoconhecimento. Não é fácil passar pelo autoconhecimento. E ninguém me pode levar para o autoconhecimento, exceto eu mesmo. Ninguém me pode converter, eu me posso converter. Ninguém me pode realizar, eu me posso realizar. Ninguém me pode educar, só eu me posso educar. Nós sempre pensamos que os outros nos possam fazer bons. Não é verdade. Ninguém me pode fazer bom, exceto eu. Também ninguém me pode fazer mal, exceto eu. Todos me podem fazer mal, mas ninguém me pode fazer mal. Cuidado com a diferença de mal e mal. O nosso ego sofre males, mas o nosso eu pode ser bom ou mal. O eu se faz bom e o eu se faz mal. O ego sofre males de fora. Os outros me fazem mal, mas só eu me faço mal. Ou também me posso fazer bom. Nas nossas verdades, sabedoria dos séculos, que eu mandei imprimir lá naquele folheto da Alvorada, tem uma frase que diz assim: ninguém me pode fazer, todos me podem fazer mal, ninguém me pode fazer mal.
o mal que eu faço aos outros, não, o mal que faço aos outros me faz mal, mas os outros não me podem fazer mal. Os outros só me podem fazer mal, mas eu não posso fazer mal. Quer dizer, o centro está em nosso poder. As periferias não estão em nosso poder. Os outros são donos das nossas periferias ego, para o gozo e para o sofrimento. Para os dois casos. Eu sou dono do meu centro. Eu me posso fazer feliz ou infeliz. Todos me podem fazer gozar ou sofrer. A essa conclusão chegam até os médicos de hoje. Quer dizer, os médicos estão ultrapassando a medicina material e até a medicina mental, que é a psicoterapia, e estão entrando na medicina ou na terapia verdadeiramente espiritual. Ele não chama isso espiritual, porque senão vão dizer você virou místico, você virou muito religioso, etc. Não, você fica médico. E também não afirma que devemos substituir a medicina material ou mental pela medicina espiritual. Ele não diz. Ele diz que devemos completar, ele insiste nesse completar. Devemos completar a medicina material e também a medicina mental, que é a psicoterapia, com a medicina espiritual. A este ponto chegamos nós no século XX, que um médico de projeção internacional já falou em dezenas de universidades europeias e americanas, introduz um novo tipo de medicina na humanidade. E ninguém protestou. Não houve nenhum protesto contra essa modificação da medicina. Porque ele insiste, eu não estou impugnando e rejeitando a medicina material nem a medicina mental. Eu estou mostrando que em muitos casos a medicina material não resolve os nossos males. Nem sequer a medicina mental e emocional, que é a psicoterapia. Em muitos casos, não resolve. Em alguns casos mais leves, pode resolver. Não precisa de logoterapia. Em casos leves. Mas em casos trágicos, como é desta senhora aqui, que se sentia completamente frustrada na sua existência terrestre, nós não podemos trabalhar com medicina material, nem sequer com medicina mental. Precisamos recorrer a uma medicina muito mais elevada que está dentro de nós. Ele nunca invoca seres fora de si. Ele apela para a própria natureza humana, não para as periferias da natureza, que são do ego, mas para o centro da natureza humana, que é o eu. A este ponto chegou a nossa filosofia no fim do segundo milênio da era cristã. Quer dizer, ele está na mesma linha de Einstein, apenas com a diferença de que Einstein não era médico, nunca tratou de medicina. Tratava de matemática e de ciência. Mas Viktor Frankl aplica o mesmo princípio central à medicina, que Einstein aplicava à ciência. E Viktor Frankl aplicava à medicina. Isto ele frisa neste livro, isto é em caso de frustração existencial. Essa palavra é maravilhosa. Ele usa sempre as duas palavras. Frustração existencial e realização existencial. São os dois polos da vida. O que é frustração? Frustrar, em latim, quer dizer despedaçar. Frustrum quer dizer pedaço, em latim. Fragmento.
Quando alguém se sente fragmentado, despedaçado, então ele está frustrado. Quem está despedaçado, fragmentado, não sente mais a sua unidade. Ele não é uma coisa, ele é uma porção de coisas. Fica caindo para os pedaços, caindo para cá, caindo para lá. Isso é frustração. Despedaçamento. Traduzindo frustração, que é a palavra latina, devemos fazer fragmentação. Falta de unidade. E quem não sente mais a unidade da sua natureza pelo centro, está sempre fragmentado, está sempre mais ou menos frustrado. O mundo está cheio de frustrados ou semi-frustrados, porque não sente mais a sua unidade. Eles não são um, eles são muitos. Eles são uma porção de coisas, eles estão cosificados e por isso estão fragmentados. Quando alguém se considera como um objeto, como uma coisa, como um ego, está em vésperas de frustração. É importante evitar uma identificação com o ego, porque toda identificação com o ego nos leva, cedo ou tarde, a uma frustração. Essa mulher se sentiu frustrada, porque a sua vida não tinha mais sentido, não tinha mais nenhuma razão de ser. Se meu marido não me dá importância, se ele vai sozinho e não me convida a nada, e não temos nada a não se comunicar, para que eu existo ainda? Melhor seja o suicídio. E muitos acabam no suicídio de tanta frustração. Muitas vezes o suicida se suicida por pura frustração. Ele não vê mais nenhuma razão de ser da sua existência terrestre. Por que é que eu existo? Se ninguém me dá importância, se eu sofro de um complexo de inferioridade terrível e não tenho mais nenhum valor para ninguém, eu estou sobrando em toda parte. Se alguém tem a ideia de que ele está sobrando, ninguém precisa dele, ninguém lhe dá importância, está sobrando. Então está em vésperas ou de hospício, ou de suicídio, ou num inferno perpétuo na sua vida. Quando nós dizemos que estamos sobrando e ninguém nos dá importância, nós falamos do nosso ego. Pode alguém não dar importância ao nosso ego. E do nosso eu ninguém sabe nada. Só nós sabemos do nosso eu. Então, para perder o complexo de inferioridade, o complexo de frustração, não há nenhum outro remédio. Não é mudar de ocupação, não é arranjar admiração da parte dos outros. Ela quer admiração da parte do marido e convite para as suas farras, não é? Mas o marido não dá. Então ela se sente completamente frustrada no seu ego humano, no seu ego feminino e no seu ego de esposa. É claro, em todas as periferias, como esposa e como ser feminino, ele se sente frustrado. Não tem mais razão de ser. Para que eu estou vivendo aqui? Não tem nenhum valor em mim mesmo. Isto é uma ilusão com base no ego. Então, não adianta mudar as coisas do ego. Todo mundo quer mudar as periferias e não resolve nada. Suponhamos que ela tenha conseguido admiração e companhia do marido. Ela não teria sido curada realmente, porque amanhã podia ocorrer outra espécie de frustração. As frustrações são muitas. Podem ocorrer no casamento, podem ocorrer também nos negócios. Se alguém sofre uma falência terrível ou perde tudo, então ele se sente profissionalmente frustrado. Ela se sentiu femininamente frustrada, matrimonialmente frustrada. Tudo isso é periferia. Negócio é periferia. Casamento é periferia. Porque ninguém é o outro. Ela não é o marido.
ela não é seus filhos, ela não é ninguém a não ser o seu centro. Então, a única terapia radical, eficiente e infalível seria mudar a sua ilusão do ego para a verdade do eu. Mas aqui é que está a grande arte que a maior parte não consegue. Eles querem mudar as circunstâncias, mas não querem mudar a substância. Eles querem mudar as circunstâncias, os objetos, mas não mudam o seu sujeito. Enquanto não mudarmos nosso sujeito, a mudança dos objetos não é uma cura radical. Isto é um paliativo. É uma camuflagem, mas não é uma verdadeira terapia, uma cura radical. Vocês veem a psicanálise, por exemplo, e a psiquiatria, todos lutam com a periferia do ego. Ninguém chega ao centro do eu. Na psicanálise não há centro. Na psicanálise só há periferia. Há coisa mental e coisa emocional na psicanálise. Na psicoterapia não há centro. Tudo gira na periferia do ego. Eles querem melhorar as periferias do ego por certas técnicas. E quando mudam as técnicas, o cliente por algum tempo se sente bem. Parece que está curado das suas frustrações e das suas neuroses. Mas qualquer dia aparecem outras neuroses e outras frustrações, porque a periferia foi mudada para outra periferia, mas ele não mudou da periferia para o centro. Não mudou da ilusão para a verdade. Somente a verdade nos liberta das neuroses e das frustrações. As periferias não nos podem libertar, porque elas são ainda ilusões. De maneira que a filosofia dos estoicos, que já batia nesse ponto 4 séculos antes de Cristo, Zenão era um grande iniciado, não há dúvida nenhuma. Ele sabia que o seu centro era ele mesmo. Ele era o seu centro e tinha as suas periferias. Se eu não conseguir conscientizar que eu sou o espírito, eu sou a alma, eu sou o meu logos, eu sou o meu eu, nada está garantido. Nada está garantido. Posso melhorar um pouco nas minhas periferias, mas não estou curado de uma outra frustração, de uma outra ilusão, de uma outra neurose. Qualquer dia vou substituir uma neurose por outra neurose. Mas isso não é cura, isso é paliativo. De maneira que este médico deve ser um grande filósofo e um grande iniciado, para poder, em poucas semanas, levar uma das suas clientes de uma frustração existencial para uma realização existencial. A segunda carta é toda realização. Ela não pensou mais em ser mulher, não pensou mais no marido, pensou em si mesmo. Afinal, eu não sou nada senão só mulher, só esposa. Eu sou um ser humano. Independentemente de ser esposa e mulher, eu sou um ser humano. Independente do meu sexo. Eu sou um ser humano. E como ser humano, independente do sexo e independente de casamento, eu me posso realizar. Eu posso descobrir que eu sou um espírito divino, um espírito individual emitido pelo espírito universal. E eu posso realizar o meu centro humano, talvez não as minhas periferias femininas,
As minhas periferias femininas eram irrealizáveis por causa do marido. Mas o meu centro humano, o meu centro puramente humano, como ser humano, eu posso realizar. Meu marido não pode realizar o meu centro humano. O meu marido pode satisfazer as minhas periferias femininas. As periferias femininas são do ego, mas o centro humano é do eu. E ninguém me pode realizar, nem meu marido, nem minha mulher, nem meus filhos, nem meus amigos, nem meu chefe espiritual. Ninguém me pode realizar, exceto eu. Isto é absolutamente certo. O principal eu tenho que fazer. As coisas secundárias os outros podem fazer. Mas o principal eu tenho que fazer. Quer dizer, nós no século XX estamos continuando simplesmente a grande filosofia da antiguidade. Um dos estoicos e mestres Zenão já diziam: o homem não é as suas periferias. O homem não é as circunstâncias. O homem não é os objetos. O homem não é o seu ter, nem o seu fazer, nem o seu dizer. O homem é o seu ser. E se ele não realizar o seu ser conscientemente, no seu eu central, ele não pode ser realmente feliz, porque a felicidade depende da realização do ser. O gozo e o sofrimento dependem da realização do ter, ou do não ter. Mas a felicidade depende da realização do nosso ser. Aí devemos não cair no erro de dizer: mas se eu sou Deus por dentro, se eu sou o Cristo por dentro, se eu e o Pai somos um, como é que eu me posso realizar? Então Deus não é realizado? Escute, eu sou Deus no meu eu, mas eu sou um Deus muito embrionário. Não sou um Deus adulto. Ninguém é um Deus completo no seu eu, embora eu seja qualitativamente Deus no meu eu. Isto é um fato. Eu não estou realizado, eu sou uma sementinha divina. O melhor é a palavra semente ou embrião. Eu sou uma semente divina no meu eu, mas eu não sou ainda uma planta divina. Eu ainda não brotei, eu não cresci, eu não floresci, eu não frutifiquei ainda no meu eu. Quer dizer, eu tenho que passar da semente para a planta e da flor para o fruto para me realizar. A realização, a autorrealização é perfeitamente compatível com a ideia de que vós sois deuses, palavras do Cristo, vós sois deuses, deuses embrionários, deuses sementinhas, Deus em germen, mas não Deus como planta. Ninguém pode ser Deus como planta, porque o finito nunca se pode tornar infinito. Ele pode evoluir e progredir indefinidamente por todos os séculos e milênios. Ele sempre será um ser, uma criatura humana. Porque o infinito nunca chega a ser infinito. O finito será um finito muito avançado, ou um finito muito atrasado, mas nunca será o infinito, é claro. É absurdo dizer que nós nos possamos tornar Deus. Isto é logicamente impossível. Toda criatura será sempre criatura e nunca se tornará o Criador. Também não há nenhuma necessidade de fazer isso. Nessa revista da Psicanálise Integral, que é de um discípulo, de um aluno de Viktor Frankl, que fez os estudos com ele em Viena, nessa revista, eu tenho lá em casa, Psicanálise Integral, há um artigo em que diz o autor do artigo:
Nós somos criadores dos nossos males porque queremos ser Deus quando não somos Deus. É uma grande ilusão deste autor. Ele diz que nós criamos os nossos males porque criaturas que somos, queremos sempre ser mais do que somos. Queremos ser Deus, quando eternamente seremos criaturas. Não é verdade. Nós somos Deus, em certo sentido. Nós somos Deus. A nossa essência é divina, mas a nossa existência humana é muito imperfeita. Então, nós devemos tornar a nossa existência humana semelhante, não igual, mas semelhante à nossa essência divina. Isto é autorrealização. Isto é autorrealização. Se eu conheço a minha essência divina, que eu sou essencialmente divino, mas existencialmente eu sou uma criatura muito atrasada. Então, eu posso fazer o possível para assemelhar, para tornar a minha existência humana semelhante, não igual, semelhante à minha essência divina. Isso se chama autorrealização. Anos atrás, eu lia muito os 2 volumes de Hermann Kaiserling, cujo filho esteve aqui fazendo conferências, mas eu não conheço o filho dele. Eu conheço muito o velho Hermann Kaiserling, que escreveu 2 livros maravilhosos, Diário de Viagem de um Filósofo. E nessa viagem, Hermann Kaiserling viajou o mundo inteiro. Começou pelo Egito, foi para a Índia, foi para o Japão, passou pelo Oceano Atlântico do outro lado, voltou para os Estados Unidos, porque ele morava na Europa. Então, Kaiserling diz: levo comigo 2 livros em toda a viagem. A Imitação de Cristo e Bhagavad Gita. E faço a comparação entre os 2 livros. A Imitação de Cristo, que é um livro cristão aqui do Ocidente, deprime o homem para o salvar. E a Bhagavad Gita eleva o homem para o salvar. A grande diferença, ele diz, na filosofia cristã, muitos fazem do homem o pior que pode. Você é um miserável pecador, você não é nada, você não vale nada, você é zero, você é o diabo em pessoa, para que Deus tenha pena dele. Querem humilhar a pessoa para que ele se torne santo. Nós temos a tendência, no mundo cristão, de querer desprezar, humilhar, espezinhar, reduzir a nada o homem para que ele se torne grande e santo. A Bhagavad Gita faz o contrário. A Bhagavad Gita diz: tu és Brahman, o teu Atman é Brahman, o teu ser humano é Deus, mas somente embrionariamente, não perfeitamente. O teu ser humano é Deus em essência, mas não é Deus na existência. Na existência, tu estás no princípio da tua evolução. E deves assemelhar a tua existência humana, quanto possível, a tua essência divina. Quer dizer, a Bhagavad Gita focaliza o ponto mais alto em nós, a essência divina. Sendo que há uma distância enorme entre a minha existência humana, criatura, e a essência divina do Criador, eu vejo essa enorme distância. Eu sou essencialmente Deus, mas eu não sou existencialmente Deus. Existencialmente eu sou muito atrasado. Nem brotei ainda, sou uma sementinha que tenta brotar. E se eu brotar e crescer e florescer e frutificar, eu torno a minha existência humana
mais parecida com a minha essência divina. Isso se chama autorrealização. Se eu não fosse essencialmente divino, eu não me poderia autorrealizar. Alguém me devia realizar, mas eu não me poderia realizar. E muitos realmente pensam que Deus é que nos realiza. A graça de Deus nos realiza. Não é verdade. Eu, com meu livre-arbítrio, me devo autorrealizar. Eu posso autorrealizar-me se eu primeiro souber que a minha essência é perfeita. A minha existência é que é imperfeita. Então, a imperfeição da minha existência, em face da perfeição da minha essência, essa diferença deve diminuir cada vez mais. Eu devo ser semelhante na minha existência humana. Como eu já sou igual a Deus na minha essência divina. Mas a nossa essência é eterna. A nossa existência começou há pouco e não vai acabar. Nós podemos eternizar a nossa existência pelo poder da nossa essência. Isso se chama imortalização. O homem pode imortalizar a sua existência humana pela consciência da sua essência divina. Isto é imortalização. Nós somos essencialmente imortais, mas não existencialmente. Muitos confundem isto. Simplesmente dizem que nós somos imortais. Nós somos imortais na essência, mas podemos ser mortais na existência. Quem não se imortaliza não se torna imortal na existência, embora seja imortal na essência. Mas eu posso, pelo livre-arbítrio, imortalizar a minha existência humana. Porque na essência divina eu sou imortal. Na minha existência humana eu me torno imortal. Eu devo tornar-me imortal. A minha missão aqui na Terra não é outra coisa senão essencializar a nossa existência. Essencializar a nossa existência. Divinizar a nossa humanidade. Eternizar a nossa mortalidade. Isto é a nossa tarefa no